Rian Johnson, diretor e roteirista desse filme aqui, ele tem uma capacidade incrível de conversar com o seu próprio filme enquanto vai também contando essa história. Ele distorce elementos clássicos a favor da narrativa e constrói uma outra narrativa aparentemente moderna, mas tão clássica quanto a que ele distorceu. Glass Onion é essa confusão divertida, leve, intrigante de um autor que tem total domínio dos caminhos dessa história, independente do ponto de vista. Quem procura mistério, quem procura cinemão e também quem procura só curtir e se deixar levar pelo filme. Glass Onion é a continuação de Entre Facas e Segredos, né? Só que na verdade traz apenas o seu protagonista, o inteligentíssimo e sagaz Benoit Blanc. Ele vem para essa trama tão inteligentíssimo e sagaz quanto ele, mais uma vez. Precisa assistir o primeiro filme? Não necessariamente, esse filme aqui se completa. Dessa vez o detetive terá que desvendar uma morte que envolve um bilionário excêntrico e o seu círculo de amizades muito suspeitas. A direção e o roteiro são novamente de Rian Johnson, como eu disse. O elenco tem, segura os nomes, Edward Norton, Janelle Monáe, Dave Bautista, Kate Hudson, Catherine Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick e Madeline Klein. Fora também algumas outras surpresas. E eu fiz questão de citar todo o elenco principal porque cada um tem uma função nessa história, ainda que rápida, muito bem desempenhada, muito importante para tudo acontecer como o final pede. Seguindo a tradição do primeiro Entre Facas e Segredos, o roteirista não se furta de mostrar bem direitinho a trama, e às vezes eu diria até mais do que aparentemente é necessário, dando então a ideia de que qualquer um pode matar a charada a qualquer momento do filme. Mais uma vez ele se apega muito mais nas motivações em si do que no o que da charada. E assim, por mais que o espectador consiga descobrir a interrogação principal, vai ver que não é bem sobre isso. Seu roteiro nesse segundo filme se aprimora porque segue uma metalinguagem muito bem organizada. Essa da Glass Onion, ou seja, a cebola de vidro, ela é uma metáfora para como os críticos e também os professores de roteiro definem como um bom roteiro deve ser escrito. Como se fosse uma cebola, ou seja, por camadas, e que cada camada leve a um novo assunto. E também cada camada leve a outra. Porém, uma cebola de vidro, conta o filme, você pode ver esse centro, você não vê mais as camadas, por mais que tenha. Dessa forma, a camada principal do filme está para trás do observador, para trás daquela narrativa inicialmente proposta. Está na camada que cobre as camadas translúcidas da tal da cebola. O filme se desenrola dando passos para trás, para dessa forma dar passos para frente na sua história, na sua contação, na sua narrativa. Todo estranhamento inicial da performance do Benoit Blanc, né, que deixa de ser aí um assertivo perspicaz lá do primeiro filme e vem a ser agora alguém mais errático, pelo menos a princípio, isso é explicado a partir de uma grande revelação, por exemplo, ou seja, é esse passo para trás pra gente ver a situação como um todo. Assim também como vários traços das atuações de personagens bem específicos e também de um certo estranhamento em como a história é inicialmente apresentada, montada. De novo, é dado um passo atrás pra gente ver o panorama e senti-lo por completo. E novamente, que eu acho que é algo muito legal desse filme, é que a gente tá de frente para a construção de um mito da investigação, de um detetive mitológico, como é o Poirot da Agatha Christie ou Sherlock Holmes do Sir Conan Doyle. Nos é dado aqui mais um pedaço da intimidade do Benoit Blanc, ao passo que vemos também ele descobrir sobre a intimidade de diversos outros personagens e da história. O filme deixa de ser Entre Facas e Segredos e passa a ser uma franquia fortemente baseada na figura desse cara, nesse personagem, na sua excentricidade divertida, leve e misteriosa, ou seja, a cara do filme. A vontade que dá é de toda semana ter uma história nova escrita por esse autor e protagonizada pela ânsia de resolver mistérios ali do Benoit Blanc. Com esse debate da cebola e do vidro, o filme nos entrega signos que virão falar sobre o vazio que são as grandes belezas construídas baseadas em nada ou muito pouco.
Miles Brown é esse bilionário conhecido como um revolucionário do mundo, esse negócio todo, daqueles que compram redes sociais e coisas parecidas. O Duke é um famoso streamer de extrema direita. É mais forjado do que forjador, porém. A Bird é o vazio primordial da beleza vestida. A Claire é a que fala sem sentir. O Lionel é o cientista anti-ciência a favor de si mesmo. O Whiskey e Peg, bom, aí essas duas são autênticas às suas maneiras. Mas em resumo, o que temos aqui são cebolas de vidro que não só dá pra ver o centro, mas dá pra perceber de longe que o centro é oco, é vazio, é inútil. Portanto, mais vale entender as camadas e cada uma por si só do que ver um objeto que desfaz essas camadas ao ser tão translúcido que passa a ser nada. As camadas e o próprio objeto. Se jogá-los no chão, cada um desses personagens, ou melhor, cada um desses arquétipos da nossa sociedade digital e dita moderna, todos vão quebrar e virar uma poeira chata de limpar, que fere, é fato, mas nada além do superficial. Só vidro, daqueles que finge guardar algo muito interessante, mas na verdade está mostrando a essência da irrelevância. Enquanto tudo isso é discorrido a cada acontecimento, vemos duas pessoas donas de essência marcante sendo construídas. Um sonso detetive Benoit Blanc se esconde em camadas que muitas vezes nem nós mesmos temos acesso. Ele não é de vidro. Definitivamente não é de vidro. Assim como não é a personagem muito bem criada pela Janelle Monáe, para mim a melhor atuação aqui do filme, que desfila em detalhes, desfila em reviravoltas e em sensações que, de novo, escondidas por trás de camadas nada translúcidas, não temos a oportunidade de ver, a não ser quando ela queira, né? Quando ela quiser revelar. Algo que me fascina nesse filme é como a todo momento ele tá criticando algo sem precisar ser mais presunçoso do que a sua trama em si. Há camadas para refletirmos sobre essa sociedade que se constrói em castelos e tetos de vidro, enquanto também há chamadas para refletirmos sobre a própria arte e como essa arte é banalizada pelos banais que têm acesso ao que muita gente não pode ter acesso, mesmo que queira. E entenda aqui como acesso físico, não intelectual, porque, como dito, a transparência das ideias é tão grande que sequer consegue entender o peso e a importância de ter, por exemplo, um quadro famoso na sua frente. Uma peça de arte épica, digamos assim, uma criação de alguém que, quem sabe um dia, sequer pensava no elitismo que iria envolver aquela sua criação. Mas a elite a põe como coisa de elite, intocável, um círculo fechado. Rian Johnson, ao longo da sua carreira, demonstra a capacidade de conversar profundamente sobre o micro. E isso me é muito importante. É muito relevante, porque é assim que eu tento construir os meus textos e assim que eu tento ver a vida que me passa pela minha frente, especificamente falando. Em vez de discutir a Mona Lisa, ele prefere discutir o mecanismo de defesa desse quadro e, quase imperceptivelmente, leva isso para sua contação de história, para sua narrativa. Em Breaking Bad, em vez de discutir a figura, Walter White, Heisenberg, etc., ele discute a obsessão pela mosca. E assim também leva para a narrativa, ressignificando partes desse personagem. Aqui nesse filme, em um dado momento, apresenta a ideia da narrativa dentro da narrativa. E não contente, mostra como se constrói, como deve ser feita uma narrativa dentro da narrativa dentro de outra narrativa. A matrioska, aquela boneca tradicionalmente russa que você vai tirando uma de dentro da outra, até chegar na menor delas, é justamente como eu vejo esse roteiro se montar. E não é cebola, entendam, tô falando de negócio de camada de cebola. É um objeto perfeito que leva a um outro objeto perfeito, só que em um tamanho menor. É diferente. É uma história, da história, da história, da história, da outra história. E no fim, a contemplação, não necessariamente da boneca grande que todo mundo viu, nem das partes centrais que foi importante para a jornada, mas dessa última versão da boneca, tão difícil de ver que é preciso aguçar os olhos e perceber a sua perfeição em ser como é para estar aonde estava, para caber aonde cabia. Mas, e aqui tá o pulo do gato, se você escolher qualquer uma das outras bonecas para analisar, para observar, para se satisfazer, tá ótimo, tá perfeito.
o filme funciona tranquilamente. Mestre do roteiro, Rian Johnson. Glass Onion é inteligente sem precisar ser pedante, é esperto sem precisar ser ágil demais, alvoroçado, é profundo mesmo que mostre o fundo da piscina, é um mergulho em uma história excelente, bem contada e também autocontida. Um filme que se conclui, mas deixa várias pistas para além da sua solução, para que aí sim a gente pense sobre o que o próprio criador pensou. Nesse mundo de redes sociais e vidas montadas de recortes, o que é a verdade? O que é dito por apelo à verdade de fato e o que é dito por interesses de manter opiniões passadas que, certamente, não deveriam mais permanecer ao hoje, ao agora. Que fagulha é essa que nem pega fogo e nem se apaga? Fica só no isqueiro. Vai e volta. Fica lá, atrapalhando o ir e vir das boas discussões, das boas ideias e, como eu disse, o ir e vir da verdade verdadeira. Parece redundante, mas não é. Estamos cheios, principalmente hoje, de verdades falsas, que nem sempre estão cobertas por camadas de vidro, por camadas translúcidas, que nos mostrariam como o tão bem falado centro é, na verdade, a representação perfeita do irrisório, do banal e principalmente do tosco que muita gente se apega sem parar um minuto para pensar sobre.